Olá, meus queridos! Então, estou aqui com mais uma videoaula de filosofia para continuar o capítulo 16, que tem como tema o que é a ciência. Então, na aula passada, na videoaula, eu falei para vocês sobre os antecedentes da ciência moderna, que eu falei sobre Aristóteles, né? Então, ele foi ali o primeiro pensador, filósofo, a começar a refletir através da observação, olhando para a natureza, a começar a refletir sobre o universo, né? Então ele foi um grande contribuidor para o desenvolvimento da ciência, sem nem saber que ali, através da observação dele, ele ia ser grande e importante na nossa história. Então aqui eu tenho o primeiro motor imóvel. Ainda falando de Aristóteles, Aristóteles ele nomeou o planeta Terra de motor imóvel, né? Então temos aqui, ó, o motor, ele é um ato. Que esse ato, o ato é como se fosse ali uma essência, né? O ser ali. E podemos dizer que esse ato é uma semente. E dessa semente vai ser a potência, ou seja, o ato ele vai ser a potência. Então, dessa semente, ela vai se movimentar e vai se transformar em uma árvore, certo? Então, esse sistemazinho, ele chamou de vir a ser, ou seja, a semente, ela se tornou, ela veio a ser uma árvore, ela se transformou através de movimento em uma árvore, certo? Então ele diz que esse motor imóvel, dentro dele existe um movimento. Então aqui temos o mundo em movimento, que o mundo ele é eterno. A natureza é essencial de Deus, ou seja, o motor imóvel, que é o ato puro, né? Esse motor que está fixo ali, imóvel, parado no universo que Deus criou, que Deus quis assim. Então, esse ato puro, ele não se movimenta, ele está ali parado no centro do universo e os outros satélites estão rodeando a Terra, né? Ou seja, o motor imóvel. E aí temos aqui, ó, a física aristotélica serviu de base para a elaboração do sistema geocêntrico do ástrônomo Cláudio Ptolomeu. Aí se deve perguntar, naquele tempo já existia o estudo da física? A partir do momento em que os filósofos lá pré-socráticos, os filósofos da antiguidade, ele observava a natureza e daí tirava algumas conclusões, aquilo dali era conhecido como estudo da física. Ou seja, physis significa natureza, que foi daí que surgiu a física. Então, esse estudo da física, da observação de Aristóteles, serviu para contribuir na elaboração desse conhecido da nossa história também, o Cláudio Ptolomeu, né, que ele defendia a teoria geocêntrica, como Aristóteles também afirmava, um motor imóvel parado ali e os planetas rodeando ele, tá certo? Continuando aqui, vamos falar de outro tópico que fala sobre Galileu e o desenvolvimento da ciência. Então, antes de a gente introduzir bem, né, o conteúdo sobre Galileu, é importante ressaltar que nós vivemos em uma sociedade cujo conhecimento é muito ligado à ciência, à comprovação científica para nós. O conhecimento legítimo é aquele conhecimento que surge a partir de pesquisas científicas testadas com métodos, né, comprovado. E por isso que chamamos de ciência lá desde o século XIX. Mas só, pessoal, que nem sempre foi assim, né? A ciência ela também tem uma história e uma configuração lá do início, entre o século XVI e o século XVII. E nesse período entre século XVI e século XVII, já comentei até com vocês, é conhecido como Revolução Científica. Então, essa tal de Revolução Científica foi um processo histórico de transformação de como o homem se relacionava com o mundo e com seu conhecimento sobre o mundo. E para a gente começar a pensar nesse processo de construção da ciência, na verdade existiu uma série de antecedentes que foram fundamentais. Primeiro já citei na videoaula passada, falei, né, sobre Aristóteles, que foi o que contribuiu ali para o início, né, o pontapé para o pensamento científico. E temos outros antecedentes fundamentais para a revolução científica. E aí, você já imagina
quais seriam esses outros antecedentes antes de Galileu, que contribuem também para o desenvolvimento da ciência? Então, temos aqui ó, o renascimento cultural, certo? O renascimento cultural ele contribuiu para o movimento científico, para o desenvolvimento da ciência. Então, a partir do século XIV, foi um antecedente fundamental, porque o renascimento ele muda a relação do homem consigo mesmo, com o mundo e com Deus. Então, o renascimento ele vai substituir a visão teocêntrica por uma visão antropocêntrica, que coloca o homem no centro do universo e faz com que o homem passe a refletir mais ainda sobre o mundo. Perdão, pessoal, centro do universo não, centro ali do estudo, do pensamento. Então, o mundo e sobre ela mesma, certo? Então, o homem ele vai ser colocado no período aqui, renascimento, vai ser colocado centro do pensamento de tudo. Todo conhecimento é adquirido a partir ali do ser humano, a partir dali do pensamento humano. Então, repetindo, né? Essa visão antropocêntrica coloca o homem no centro do universo. Eu tenho costume de falar centro do universo, não é centro do universo. Antropocêntrica, ela coloca o homem no centro, certo? Então, todo pensamento primeiro parte ali do homem. Que a partir dessa concepção, dessa troca, né? Da visão teocêntrica para a visão antropocêntrica, o homem passa a refletir mais ainda sobre ele mesmo. E aí temos foi feita até essa imagem para descrever, né, do pensamento teocêntrico. Então, o renascimento, ele valoriza muito a humanidade a partir desse momento. Ele valoriza muito o ser humano, que é conhecido também como o humanismo, né, com o seu antropocentrismo. E a partir daí, dando continuidade às contribuições, né, os antecedentes da ciência, desenvolvimento da ciência, foi um cara muito importante, né, que é o Nicolau Copérnico. Então, o Nicolau Copérnico, ele foi um cara que viveu na Europa no século XVI. E o Copérnico, lá pelos anos de 1543, ele escreveu um livro sobre as revoluções do corpo celeste. E essa obra é um marco na história da ciência, porque nesse momento o Copérnico vai contrariar todas as visões que existiam acerca do mundo naquela época. Mas se pergunta por que ele vai contrariar todas as visões que existem a partir daquele momento ali, que existiu até aquele momento ali. Porque, pessoal, naquele período do século XVI, tanto a igreja como a astronomia tinha um pensamento ali relacionado ao universo como algo infinito. E ele tinha um centro imóvel, né? Tanto o pensamento astronômico como o pensamento religioso tinha ali a concepção que a Terra era o centro do universo. Ou seja, o universo só tinha algo que estava no centro e que ficava ali paradinho, sem se mover. Então, o que ficava paradinho, né? É o planeta Terra. Então, eles tinham a ideia de que a Terra estava no centro do universo e ficava parado por quanto tudo estava ali, em torno da Terra. Então, tudo estava em volta, em torno da Terra. Então, essa teoria que coloca a Terra no centro do universo, como já foi citado, né, nas nossas aulas, a gente chama de geocentrismo. Geo, terra, e centrismo, centro, né? Óbvio, já está dizendo. Então, Copérnico, em 1543, nessa obra que ele vai lançar sobre as revoluções dos corpos celestes, ele vai dizer o seguinte: não, a Terra não está no centro do universo, não. A Terra, na verdade, não é uma esfera imóvel, ela não está parada. A Terra, ela está se movendo em torno do Sol. E sabe como é o nome dessa teoria? Que coloca a Terra se movendo em torno do Sol. Esse Sol que, por sua vez, cria um sistema solar em torno dele. Então, essa teoria, como já
eu creio que você já tenha ouvido falar, a teoria do heliocentrismo, né? Que o Sol está no centro do universo. Geocentrismo, a Terra está no centro do universo. Então, quando ele lança esse livro, ele mesmo sabe que está discordando de uma instituição muito importante, que era a igreja, que concordava com a tradição geocêntrica que chamamos também de tradição aristotélica, da tradição também ptolomaica, né, que de Aristóteles e Ptolomeu. E ele já sabe que isso vai gerar uma grande confusão, porque a igreja era uma instituição muito importante e a igreja acaba nem dando muita importância para ele. E aí, quando o livro dele fica mais lido, né, pelo povo, ele já está perto de morrer. Só que outro cara vai pegar as ideias dele e vai utilizar para criticar o geocentrismo também. Embora esse cara não pudesse ser considerado um grande copernicano, mas é alguém que pega as ideias de Copérnico e dá de fato uma discussão sobre o geocentrismo. Esse cara é conhecido por Giordano Bruno, né, que é considerado um filósofo renascentista. Então, Giordano Bruno, ele afirma que o universo é infinito e não teria como existir um centro, porque para ele a teoria geocêntrica não tinha como fazer sentido, se ele acaba sendo perseguido pela igreja e acaba sendo condenado e morto. Mas as ideias do heliocentrismo e do copernicanismo não morreram aí não, pelo século XVII não. Perdão, pelo século XVI. É a partir do século XVII que vai surgir um grande vigor dessas ideias, sobretudo com um camarada chamado Johannes Kepler. Ele foi um matemático, filósofo, estudioso do universo, que no século XVII acaba estabelecendo, a partir do heliocentrismo, uma série de estudos acerca do movimento dos planetas, o que a gente chama de mecânica celeste. Ele estabelece uma espécie de leis, né? Uma série de leis que vão ser intituladas como Lei de Kepler, sobre a mecânica celeste. E ele afirma que o movimento que os planetas realizam em torno do Sol tem um formato de elipse. Elas são elípticas. Ele concorda com o heliocentrismo. E a partir daí, ele vai se aproximar e concordar também com outro cara da época que vai ser muito famoso. Eu acho que já falei aqui para vocês, que é o grande Galileu Galilei. Então, temos aqui Galileu, né? Então, ele teve grandes atritos com a igreja ao defender a teoria heliocêntrica, que foi ele que marcou ali a revolução científica no século XVII, o Galileu. Ele é um camarada que, na verdade, lá pelo ano de 1610, ele vai fazer uma descoberta muito interessante. Ele consegue reformular e melhorar o telescópio. E quando ele melhora esse telescópio, ele consegue observar uma série de processos, de fenômenos muito importantes para os seus estudos, né? Ele, como era um estudo da astronomia, ele gostava de estudar sobre a matemática. Lembrando aqui, né, que seu pai, ele queria que ele se formasse para ser médico, né? E ele, contra a vontade do seu pai, ele não quis. Ele se interessava mais por matemática, pela astronomia. Então, ainda em 1610, Galileu tem uma descoberta absolutamente marcante. Ele percebe, a partir da sua observação, que existem satélites em Júpiter. E o problema disso é que a existência de satélite em Júpiter contrariava absolutamente a teoria geocêntrica, lá da tradição de Aristóteles, da tradição da tradição ptolomaica, que era defendida também pela igreja. Então, Galileu escreve uma obra chamada Mensageiro das Estrelas, a partir dessa observação que ele fez depois de ele ter reformulado ali, melhorado a qualidade do telescópio. Então, temos aqui, né, a imagem da capa do livro do Mensageiro das Estrelas. Então,
essa história, né, de que a Terra é o centro do universo, Galileu dizia que isso não estava certo não, né? Então, ele dizia, eu acabei de observar os satélites em Júpiter. Isso descarta total a tradição geocêntrica. Toda a descrição do universo está aqui, eu estou vendo. Aí o povo começa a dar bola para as ideias de Galileu. E ainda em 1610, ele tem outra descoberta, importantíssimo também. Ele percebe também a partir da observação o ciclo de fases em Vênus. E quando ele percebe isso, ele chega na conclusão que o seguinte, que as fases de ciclo de Vênus só é possível porque Vênus orbita em torno do Sol. E depois disso ele diz assim, olha, agora o heliocentrismo lá de Nicolau Copérnico, no século XVI, a partir das minhas observações, eu pude comprovar que era verdadeiro. O que Copérnico afirmou era verdadeiro e vocês não deram bola para ele. Tá aqui, eu estou vendo, eu posso mostrar, posso comprovar. Então, em 1611, a igreja, super intrigada, né, por esse processo que Galileu chamava de heliocentrismo também, né? Então, chamou Galileu para conversar. E Galileu vai lá no colégio romano dos jesuítas para defender as suas ideias religiosas, E aí os religiosos escutam Galileu, mas com algumas condições, que ele não desrespeitasse as ideias da igreja, né? E mesmo assim Galileu fala, né, para os religiosos sobre a teoria heliocêntrica. Mas com algumas regras, né, que a igreja propôs, Galileu mesmo assim falou, e em maio de 1611, Galileu começa cada vez mais a ser investigado. Só que até ali ele não tinha ainda sido julgado. Então, Galileu, lá pelo ano de 1613, e entre 1615, ele escreve uma série de cartas para um sujeito conhecido como Benedito Castelli. Não coloquei a imagem dele aqui não, porque eu não consegui a imagem dele. Então, ele dizia assim para esse tal de sujeito, nos trechos que a Bíblia descreve, deveria ser interpretado de acordo com a teoria heliocêntrica. Imagine aí os religiosos escutando isso, que a teoria, que o pensamento religioso tinha que ser transformado, tinha que ser ali comentado a partir da teoria heliocêntrica. Então ele estava comprando briga, né? Com a religião, com a igreja. E em 1616, a igreja se pronuncia afirmando que essa história de Galileu não tem fundamento na Inquisição. A igreja católica defende o geocentrismo e ponto final, né? Então, o ponto central é imóvel e pronto. Um tempinho depois, né, depois de alguns dias, né, podemos dizer, né, a gente não sabe a quantidade exata, se foi dias, se foi meses, mas depois de um tempinho, Galileu, ele tenta mediar a situação, né, tenta contornar ali, tenta convencer a igreja de novo. Então, ele pede para ele parar, então a igreja pede para ele parar de falar sobre esse heliocentrismo, né, ele pede. E Galileu, em certo tempo, né, ele é obrigado a... ele sabe da verdade que o Sol é o centro do universo, mas ele é obrigado pela igreja a discordar das suas próprias ideias e concordar com a igreja. Em um certo tempo ele fazia isso, mas depois, em 1632, Galileu publica uma obra chamada O Diálogo sobre os Dois Sistemas do Mundo. Coloquei até aqui para vocês verem. Então, que é uma obra simulada por uma discussão entre dois defensores. Um cara que defendia o geocentrismo e outro que defendia o heliocentrismo. No livro de vocês tem até um trecho desse diálogo que está na página, deixa eu ver aqui, na página 340, que tem esse diálogo desse livro. Então, quem defendia o geocentrismo era um tal cara chamado Simplício. E quem defendia o heliocentrismo era um cara conhecido como Salviati. Tem até no livro. Então, e a grande questão aí é que ele pinta o defensor do geocentrismo
que é o Simplício, como um grande bobão, babaca, só fala besteira, que ele tá falando ali não tem fundamento. E aí ele descreve, né, ele pinta o Salviati, que defendia o heliocentrismo, como um cara muito inteligente. E isso vai, de uma vez por toda, acabar com todo tipo de relação de diálogo que Galileu e a igreja ainda pudesse ter. A igreja acaba julgando Galileu e condenado, né? Ele fica confinado em domicílio durante um tempo. E tem até uma história, né, que diz que conta, né, fala sobre Galileu, que ele teria saído do seu julgamento gritando assim: contudo ela se move, né? Por quê? Porque a igreja dizia que a terra não se move, a terra é um motor imóvel. E aí ele dizia que podia julgar, podia matar ele, podia fazer o que quisesse, mas a terra ia continuar ali se movimentando, independente de qualquer julgação, independente de qualquer condenação que ele recebesse, a terra ia continuar girando. Então, Galileu desenvolve outro método de compreensão do mundo. Ele rompe totalmente com a forma na qual a igreja compreendia o mundo. E ele cria um método de análise desse mundo. E esse método ficou conhecido como método experimental. Que ele diz que para que você tenha ali conhecimento verdadeiro, você precisa passar por uma experiência. Assim como ele passou a partir da observação que ele pôde ter ali com um aparelho, né, que ele melhorou a qualidade dele, observou ali o planeta. Então, a partir dessa experimentação, essa observação, ele pôde comprovar, né, que o motor imóvel que a igreja dizia que era, não existia. Né, que a Terra era um motor móvel que se movimenta e o Sol que era o centro do universo. Tá ok, galera? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, você já sabe, só me procurar que estarei à disposição, tá ok? Então, iniciando aqui o mês de setembro, né? Vamos iniciar esse mês com mais força de vontade, com muita saúde, né? E vamos vencer todos os desafios que vêm aí pela frente, tá ok? Então, um grande abraço e até a próxima.